Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana nós vamos conversar sobre essa minissérie de Mágico Vento com 4 gibis. Muito interessante, muito bem colocada no contexto da época que aconteceu, vale a pena. E na sequência nós vamos conversar sobre esse aqui, Tex As Grandes Aventuras número 5, Os Espíritos da Noite, com a participação da bruxa Zenda. Nós julgávamos, todos pensavam que a bruxa já havia morrido, mas não era bem assim. Vamos ver, vamos acompanhar o que é que ela fez nessa história. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de lançamentos, promoções, campanhas de cartaz, informações de publicações da editora Bonelli. Aqui no Brasil eu publico lá no Instagram. É importante vocês seguirem também o Vitrine dos Quadrinhos no Instagram. Nós temos o apoio do site Arte de Colecionar do amigo Luiz Mendes. Faça uma visita, verifique os produtos que ele comercializa, gibis e outros produtos para quem faz coleção. É muito interessante. Vocês vejam esse endereço que eu coloco na tela e façam uma visita ao site. É muito importante. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também precisa do seu apoio. Se você gostar do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o Vitrine dos Quadrinhos. E mais importante também é que você se inscreva no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo dos nossos vídeos, das nossas publicações. Amigos, eu queria comentar sobre o sorteio. Desculpe o atraso. O sorteio para todas as pessoas que fizeram comentários nos programas de junho estão concorrendo ao sorteio. Eu marquei a data. Esse sorteio será realizado na próxima segunda-feira, dia 26/7, às 20 horas. Então, aqui no YouTube mesmo. Se quem quiser acompanhar, quem não quiser acompanhar, depois eu vou avisar todos vocês quem ganhou os prêmios. Fiquem com a vinheta de abertura e no retorno nós vamos conversar sobre Mágico Vento. Neste bloco, nós vamos conversar sobre a minissérie Mágico Vento, o Retorno. Eu não sei se vocês sabem, mas Mágico Vento foi uma maxi-série produzida pela Sérgio Bonelli Editore, que teve um pouco mais de 130 revistas. Então, ela foi dada como concluída, encerrada, mas aí em 2019, 2 anos atrás, a editora e o seu autor resolveram fazer essa minissérie com o título de Mágico Vento, o Retorno. Então é aqui que nós vamos conversar sobre essa minissérie. Não é necessário a pessoa ter lido a maxi-série, não é imprescindível. Eu mesmo não li os 130 gibis, mas consegui entender todo o contexto desta minissérie. Então não tem problema e é muito interessante. Então lá, foi lançado em 2019, em julho de 2019. O autor é o mesmo da série, que é o Gianfranco Manfredi. E neste caso, quem desenhou as 4 publicações foi o Darko Perovic. Então foi o mesmo desenhista para as 4. Então aqui eu vou mostrar as revistas. A número 1 é essa aqui, A Noite do Cometa. A número 2, O Sonhador. A número 3, O Fogo e o Vento. E a número 4, O Confronto do Século. O que eu chamo a atenção é que o autor procurou colocar elementos da época de 1881, no contexto de toda a história. Então,
aqui nesse entre o primeiro e o segundo volume, tem a passagem do cometa Halley. E aí, o que isso causou lá? Então, toda uma diferença, como os índios viram todo esse problema e tudo mais. Então, tudo isso foi abordado pelo autor nessa história. Eu vou mostrar aqui o número 1. Então, aqui nós temos uma introdução com uma série de informações. Uma capa aqui, desculpa, um desenho, né? E temos a Gazeta Blizzard Gazette. É um jornal, né? E aí é que tem informação a respeito do que foi contextualizado na época em toda a história. E aí começa o quadrinho. Todas as revistas têm esse padrão. Na terceira capa tem uma propaganda, um desenho. E em todos tem essa informação com um pequeno resumo da história, exceto a número 4, que é um pouco diferente. Então eu chamo a atenção que aqui teve a passagem do cometa Halley, como isso foi visto. Nesse contexto foi contada a história daquele famoso episódio que teve entre os irmãos Earp e os cowboys no curral aqui. E tudo isso é inserido na trama. Ficou muito interessante. Eu não vou contar muitos detalhes da história. Tem a participação de um xamã, que é o homem da medicina, né, para os índios e tudo. Não vou contar muitos detalhes da história para não tirar a surpresa de quem for ler. Mas fica realmente a recomendação para a leitura da minissérie, já que é uma história muito interessante, com contextos da realidade do que aconteceu. Quer dizer, com contexto histórico. Fica a recomendação. Fiquem com as imagens das capas italianas e no retorno nós vamos conversar sobre Tex. Neste bloco nós vamos conversar sobre este gibi aqui. As Grandes Aventuras de Tex, número 5. Os Espíritos da Noite. Vamos lá. Capa dura, colorido. Então foge um pouco do padrão do Tex, mas aqui é uma coleção realmente muito boa. Vou mostrar logo a publicação. E já começa a história. Não tem nenhuma reportagem, nenhuma matéria, não tem nada. Colorido, o desenho ficou muito bom, eu gostei muito. Foi produzido originalmente em preto e branco e depois foi feito o colorido, né? Mas ficou muito bom. No final, também não tem nada demais. Termina a história e acaba a publicação. No final nós temos aqui uma pequena sinopse da história que está contida nessa revista. Mas eu chamo a atenção principalmente para essa coleção. Essa coleção tem publicado realmente histórias muito boas do Tex. Então tem valido a pena. E é uma coleção que tem uma periodicidade, acho que 2 ou 3 ou 4 por ano, não fica assim tão caro. Apesar de elas serem um pouco mais caras, evidentemente, já que é colorida, é capa dura, tudo isso, mas é diluído ao longo de alguns meses. Na faixa que são 4 por ano, mais ou menos, ou seja, uma a cada 3 meses. E fica muito interessante. Essa história foi produzida pelo roteiro do Claudio Nisi e desenhos do Fábio Civitelli. Certo? Saiu na Itália nos números 346, 347, 348 e 349, a partir de agosto de 1989. Já tem mais de 30 anos que essa história foi publicada, hein?
Começou no finalzinho do 346, que na Itália eles não tinham isso, eles terminam, principalmente naquela época, terminam uma história e continuam na outra. Já começa uma outra, que digo. Então eles não tinham esse compromisso de ir até o fim de uma revista, de começar na outra, não. Text tem um número X de páginas, terminou a história, já começa a outra. Era assim. No Brasil, foi publicado pela editora Globo, que era quem publicava Text naquela época, nas revistas 256, 257, 258 e 259, em março de 1991, quase 2 anos depois, certo? Vamos falar um pouco da história, também não posso abordar muito para não tirar a surpresa de quem vai ler. Como eu tinha falado logo na abertura, todo mundo imaginava que a bruxa Zenda havia morrido, mas ela não morreu. Ela retorna e o grande sonho dela é acabar com a Águia da Noite, com o Tex, né? Tirar o Tex como chefe supremo dos Navajos e colocar o seu filho como chefe dos Navajos. E ela usa todo o poder, ela consegue controlar os índios, consegue controlar os animais, ela tem uma participação aí de umas panteras que são treinadas e que ela consegue se comunicar para tentar que os bichos ataquem os nossos pardos. Mas tudo isso nós vamos ver na história, como é que o Tex e os seus colegas, os pardos, conseguem resolver essa situação. Tem também mercadores de armas, é uma história bem interessante e rica de detalhes, de mudanças e prende o leitor do início ao fim. Então fica a dica, muito interessante, Tex, As Grandes Aventuras, Os Espíritos da Noite, muito, muito boa, gostei bastante. Fiquem com as imagens das capas originais italianas e no retorno eu falo do cartaz e faço o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final. Vamos comentar rapidamente as campanhas de cartaz. Vamos comentar 4 campanhas. Inicialmente nós temos 2 campanhas da editora Grafite, que eu vou chamar a atenção. A primeira é Nathan Never, número 2, e o crossover de Nathan Never e Martin Mystery. Então, uma campanha que tem os 2 gibis. Mas, como eu já chamei a atenção em todos os programas, a pessoa pode comprar um ou comprar os 2. Vai depender do gosto e do bolso que a pessoa tenha condições de apoiar a campanha. Então, essa é a primeira campanha que nós temos da editora Grafite. A segunda campanha que eu chamo a atenção da editora Grafite é Welcome to Springville. Não é um Bonelli, certo? Mas é uma produção do Berardi, um faroeste, muito bom, muito interessante, muito aguardado, que estava para os brasileiros, para o nosso público aqui. E finalmente está em campanha de cartaz e a editora Grafite nos trará essa bela publicação. Então são essas 2 campanhas da editora Grafite. Nós temos uma outra campanha da editora 85. Nesta campanha nós temos 4 gibis. Então vamos lá. Hell Noir, que é uma minissérie que aqui vai ser de uma vez só publicada. Almanac Mistério número 1. Morgan Lost número 3 e Dante número 4. Então são essas 4 revistas nessa campanha. Novamente a pessoa pode comprar um, comprar 2, comprar 3, quantos quiser, não é obrigado a comprar os 4. Vai depender do gosto. Cada pessoa tem um gosto em quadrinhos, às vezes não gosta desse tipo de história, então a pessoa escolhe. Estamos com uma participação especial aqui do nosso amiguinho, né? Veio participar aqui, por favor. E a última campanha que eu chamo a atenção é de um faroeste, Look Look, número 6, da editora Zarabatana, certo? Chama a atenção que essa publicação é o Look Look 6, mas por uma questão de estratégia da editora, ela começou com 4, depois publicou o número 5 e agora o número 6. E para quem não comprou e que tiver interesse, eles comercializam os 3 números, o 4, o 5 e o 6, tá?
Não pense a pessoa que, já vou começar uma série, já não tem os outros. Só foram lançados esses 3. Mais pra frente é que a editora vai comercializar o número 1, número 2 e número 3. Eu acho, acredito. Bom, amigos, são essas campanhas que eu tinha para conversar. Não tem mais nenhuma campanha. Vamos finalizar o nosso programa. Aqui eu agradeço ao site Guia dos Quadrinhos, onde eu sempre pego informações, inclusive peguei para esse programa de hoje. Aos sites da editora e do fundo do coração, eu agradeço a você que nos acompanhou, que nos prestigiou até aqui. Um muito obrigado, até a próxima semana e um tchau.